Boa noite a todos os presentes e ao que nos acompanha através de YouTube. Eu me chamo Renan Murilo, sou discente do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Sejam bem-vindos ao nosso 5º colóquio, dialogando sobre as águas, em especial ao Dia do Geógrafo, com o tema A Necessidade da Geografia para o Debate Ambiental. Este evento é organizado pelo Laboratório Integrado de Estudos em Geografia e Meio Ambiente, LIEGMA, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Recife, AGB Recife, o Programa Escola Verde, PEF, e o Colegiado de Geografia, CGO, através dos alunos e alunas da disciplina de Geografia Regional do Brasil 2025.1, em parceria com a Associação de Águas do Nordeste, ANE, Campus Sustentável Petrolino PE, o Grupo de Pesquisa em Geografia e Meio Ambiente do Semiárido e o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Saúde e Sustentabilidade do Vale do Sertão de São Francisco. Gostaríamos de registrar a presença da coordenação do curso de Geografia, professora Ana Maria Albuquerque e professor Everton Valésio, e os docentes Guilherme Araújo, Rízia Mares, Renata Silva, Elional Gomes, Tamires Coelho, Simones Carvalho. Nosso colóquio contamos com a presença das professoras Luzineide Dourado Carvalho, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e o Érica Karen, da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Recife. Nesse momento, gostaria de convidar minha colega de turma, Bianca Rodrigues, para apresentar a primeira palestrante da noite. Boa noite a todos e todas. Sou Bianca Rodrigues e nesse momento irei apresentar a primeira convidada desta noite, a trazer suas contribuições ao colóquio, a professora Luzineide Dourado Carvalho, que possui graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bacharelado em 1990 e licenciatura em 1992. Mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1997, doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe em 2010 e atualmente é professora da Universidade do Estado da Bahia, com a docência em Ensino de Geografia, estágio supervisionado em Geografia e em Pedagogia, Educação e Gestão Socioambiental, Gestão Ambiental e TCC. Atua com projetos de pesquisa com foco para Geografia do Semiárido Brasileiro, Convivências e Territorialidades, Natureza Semiárida e Ações de Prevenção e Combate à Desertificação, Análise e Diagnóstico do Sistema Verde Urbano, líder do Grupo de Pesquisa Rede Ambiental para a Construção do Sistema Verde Urbano no Semiárido Brasileiro, Conviverde. Seja bem-vinda, Prof. Luzineide Dourado Carvalho. É uma honra tê-la aqui nesta noite e desde já agradecemos por ter aceitado o convite. Nesse momento, lhe passamos a palavra. Gente, primeiramente, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, saudando os professores em nome do professor Cid Clay, grande amigo, colaborador, volta e meia também está lá na UNEB. Saudando também os alunos de Geografia e saudando também minha turma de TCC1 que está ali presente e demais professores, pessoas interessadas que estão aqui, né? Caso tenha algum problema aí que vocês estão gravando, vocês me sinalizem, tá bom, por favor? Bem, o currículo já foi apresentado, a gente vem fazendo assim um diálogo, Geografia e Educação há 20 anos, lá na UNEB DCH3. Eu, como viram, sou formada em Geografia pela Estadual do Rio, morei muitos anos no Rio de Janeiro, voltei para a Bahia e professora de Educação Básica. Em 2002 é que eu adentro na UNEB para o ensino superior, né? Eu sempre conto para todos que eu não queria ser professora, né? Eu queria ser uma pesquisadora, aquelas visões que a gente tem quando é estudante, né? Ah, não quero ir para a sala de aula, quero é pesquisa. E aí a gente vai fazer esse caminho de pesquisa dentro da universidade. Então, a universidade é um lugar de se fazer pesquisa, não somente ensino e também extensão, né? Então, o que é que a gente vem fazendo ao longo desse tempo? Trabalhando com o ensino de geografia, trazendo uma geografia dialógica, trazendo uma geografia contextualizada. Então, lá no DCH3, a gente participa da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro. Já vai fazer 25 anos que essa rede se constituiu.
em Juazeiro, mas ela abrange os 11 estados que a gente chama aí de semiárido brasileiro, e vamos tematizando com projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, este grande território chamado semiárido. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai também construindo a extensão, a pesquisa e os projetos de ensino, tá? Então, como eu vou trazer aqui um pouco para vocês, o que a gente vem trabalhando desde 2013 foi a partir de uma conversa que tivemos, do encontro com a professora Maria Lúcia Carvalho, que hoje ela é aposentada da UFBA, ela é do Laboratório de Conforto Ambiental. Nós estávamos num simpósio ligado a combate à desertificação em Salvador, que tinham pessoas até da Espanha e outros países que têm a parte semiárida, né? E essa discussão bem forte. E encontramos também um geógrafo, na verdade arquiteto, que trabalhava com o sistema verde, inclusive radicado aqui em Petrolina, que é o Mateu Nigro. E aí nós saímos, né, daquele simpósio com a ideia de fazermos essa articulação, educação, geografia e arquitetura e sustentabilidade. Daí nasce esse projeto chamado Conviverde, que é essa rede ambiental para a construção de sistema verde urbano. O sistema verde urbano, o que ele é? Ele é tudo que a gente tem, né, dentro de uma paisagem urbana voltado para os corpos hídricos, as áreas verdes, lagoas, riachos, né, o que compõe essa paisagem mais natural, mas também muito mexida, muitas vezes agredida também pelos processos de urbanização aí e tal, né? Então, assim, a gente vai trazer uma metodologia de trabalho chamado Protocolo de Avaliação Rápida, de 2015, a gente começou em 2013, só em 2015 que a gente vai começar a trabalhar uma ferramenta que eu achei interessante, conversando com o Cid Clay, de mostrar, né, como podemos, como profissionais da geografia, seja também na área da educação básica, lidarmos com um método que é simples, mas ele nos possibilita fazer uma leitura da paisagem de forma muito interessante. Antes da gente falar do protocolo, eu quero também contar aqui bem rápido, que é uma grande alegria estar aqui no Dia do Geógrafo, né? E essa escolha da gente fazer geografia é muito interessante. Então, assim, minha primeira opção foi geologia, depois biologia, na terceira opção que foi geografia. Mas, assim, não é que eu não gostasse de geografia, né? E dentro da geografia, lá na UERJ, nos idos lá dos anos 90, né, final dos 91, 92, nós tínhamos assim, uma perspectiva de uma geografia ainda muito referenciada à geografia francesa. Muitos professores estavam ainda no processo já de se aposentar e tudo. Então, a gente tinha uma necessidade muito grande de trazer uma geografia mais dialógica, sociedade e natureza. A gente buscava, né, isso eu falo assim, os estudantes, buscávamos muito pensar uma geografia mais crítica, e hoje a gente vê, né, tão quanto a geografia ela avançou na sua epistemologia, e o campo do geógrafo, como ele é tão presente. Então, só para aqui destacar, o professor Edgar Kuma foi um grande geógrafo, um biogeógrafo, e nos presenteou indo para o Parque Nacional de Itatiaia, tantas coisas, né? Eventos que a gente participava, que hoje, Aziz Abissab, tive o prazer de assistir, palestra dele, a Berta Beck. Então, esses geógrafos que sustentaram lá no início, né, como vanguardas desse debate da geografia ambiental e desse link geografia e meio ambiente, é algo que a gente vem trilhando, e eu sempre falo que nós, geógrafos, nosso raciocínio geográfico nos leva de alguma forma, temos assim, uma bolinha de cristal para visualizar o futuro. Então, muitos debates hoje que a gente trava sobre as questões ambientais, e hoje com as questões das mudanças climáticas e tal, há 20, 30 anos já se falava com muita força dentro da geografia. Então, como Dia do Geógrafo, e com esse tema aí voltado para a necessidade da geografia para o debate ambiental, esse recado que eu quero deixar aqui forte, né? Nós já trazemos esse debate dentro do nosso debate, nas nossas questões da relação sociedade e natureza, e
trazer também na perspectiva da contextualização, que é o que a gente vem trilhando e vendo tão quanto é importante. Deixa eu beber uma aguinha aqui, rapidinho. Tá? Então, só esse preâmbulo aqui, né, para a gente destacar a nossa importância dentro desse debate e marcarmos essa presença hoje e sempre. Aqui no caso, para passar o próximo, é assim, né? Bem, então, vou falar aqui, tentar falar de forma breve. Eu vou ficar de costa para vocês? Não sei, né? Esse projeto, como eu falei, 2013 para cá, a gente vem realizando uma análise dos corpos hídricos de Juazeiro, lagoas e riachos, como uma perspectiva de pensar o semiárido, né? Como se fosse um recorte que a gente faz dentro dessa urbanização do semiárido. E aí a gente tem todo um trabalho também, já foi o mapeamento do microclima urbano. Nós temos uma estação meteorológica móvel. Nesse momento a gente está um pouquinho parado nessa parte desse projeto e já realizamos a memória do verde. Nós desenvolvemos a partir desse protocolo de avaliação rápida. Ele foi iniciado para rios, nós adaptamos para riachos dentro do projeto. Depois adaptamos para as áreas verdes urbanas. Depois adaptamos para as áreas verdes escolares. E agora a gente está no processo de fazer o diagnóstico para áreas verdes rurais. E para lagoas também. Então, o que eu vou trazer aqui, eu acho que eu soltei alguma coisa. Tá tudo bem? Coloca aqui para mim. Ah, talvez interfira, né? Não é melhor colocar aqui? Isso. Eu acho que mexendo aqui com o bracinho, fui e soltei. Então, assim, para ser rápido, né? O objetivo é criar e consolidar essa rede ambiental. Então, quando a gente fala dessa rede ambiental, ela é institucional, ela é de parceiros, mas ela também é voltada para pensarmos como a questão ambiental ela é transversal e interdisciplinar. Então, trabalhamos com o Laboratório de Conforto Ambiental, com arquitetura e sustentabilidade, com educação, geografia, mas aberto também a outras áreas que queiram adentrar dentro dessa rede, tá? E aí a gente vai, dentro desse processo, construindo, implementando essa gestão do verde urbano e também trabalhamos com mobilidade sustentável, identificando todo esse processo de uma mobilidade urbana sustentável, já fizemos um diagnóstico. Hoje estamos focados mais na questão de fecharmos o diagnóstico dos riachos e de algumas outras avenidas de Juazeiro, tá? E dentro dessa perspectiva de trabalharmos a educação contextualizada, tá? Ali só para vocês verem a equipe que atua hoje com o projeto. Então essa rede ambiental, ela vem atuando desde 2014, com o protocolo que eu falei, né? E o que são esses corpos hídricos? A gente vai ver que nós vamos desenvolvendo um objetivo de fornecer subsídios. O protocolo, que é essa metodologia, não vai assim, trabalhar a partir de uma análise minuciosa das questões ambientais. Por exemplo, se a gente for olhar um corpo hídrico riacho, nós vamos observar a partir desses sentidos, né, da observação, do que um grupo vai analisando, observando a questão da cor da água, da qualidade, do fluxo dela, mas não vamos para o laboratório, essa parte toda mais minuciosa da pesquisa, né, que exigiria outras equipes também. Então, o protocolo de avaliação rápida, ele é quantitativo, que a gente vai mostrar aqui, né, que ele vai de 0 a 20, identificando as condições do ambiente, mas a gente vai fazer uma análise qualitativa, tá certo? E vai trabalhar muito com observação em loco e essa percepção dessas condições físicas do ambiente. Então, é um protocolo de baixo custo, ele é rápido, ele pode ser trabalhado por equipes interdisciplinares, tá? Então, ele vai variar de 0 a 20. Então, quando a gente vai fazer análise, a gente coloca aqui a condição ótima é de 20 a 16, boa 15 a 11, regular 10 a 6 e ruim 5 a 0. Então, são parâmetros que a gente vai ali olhando e identificando. Na semana diagnóstica ambiental do Campus 3, que fizemos agora no dia 24, 25 e 26 de abril, recentemente, a geógrafa do IBGE do Rio de Janeiro, a professora Rosângela Botelho, ela que foi nos brindar com essa questão do diagnóstico, né, pelo PAR.
E nós, dentro do projeto, fomos adaptando ele. E realizamos o protocolo de trilha. No Campus 3, creio que muitos já foram a Juazeiro, né? E já tiveram, ou tiveram oportunidade, ou vão ter, de passar pelo Campus 3. Ele é uma área bem extensa e faz fronteira com o Rio São Francisco. Então, na margem, na mata de galeria, que tem, né, assim, que é a mata ciliar, que a gente chama de mata galeria, fizemos esse diagnóstico da trilha. E eu nunca tinha feito esse diagnóstico, e foi fantástico, porque num trecho de mais ou menos 300 metros, nós fizemos 11 paradas. Isso mostra tão quanto o protocolo vai nos possibilitando olhar o ambiente com mais detalhe. Quando tem uma mudança em alguma questão, né, que está ali referente àquele ambiente, a gente marca aquele ponto, anota as coisas e começa novamente considerar um outro trecho, tá? O trecho seguinte. Então, depois que a gente faz essa análise qualitativa, é a partir de toda essa análise de quantas paradas fizemos, quantas observações fizemos, então quanto nós poderemos fazer assim uma interpretação da situação daquele ambiente. Por que eu digo isso? Porque a gente pode ter um trecho de riacho e ele ser olhado por 5 paradas. Quando a gente passa em um determinado riacho, ou rio, ou uma praça, ou uma avenida, a nossa leitura é sempre homogênea. A gente olha e está percebendo que está tudo igual. Mas quando a gente para com o protocolo e olha com detalhamento, a gente vai ver que tem nuances dentro dessa paisagem. Então, por isso que eu coloquei que o PAR é uma boa metodologia para a gente analisar a paisagem, tá bom? Então, passando aqui outro, você vai controlando meu tempo, tá, professor? Aqui é só um pedacinho do protocolo para açudes que nós adaptamos para rios, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem parâmetro 1, que são alterações antrópicas. Então, a gente vai observar um trecho do rio e ele está, né, muito preservado e tal. Nós vamos dar o quê? Vamos dar 5 pontos, ausente. 3 pontos, tem origem rural, criação de animais, já tem ali culturas e criações que estão impactando. Se for 2 pontos, uma origem urbana, já tem lixo residencial, lixo industrial, lixo não só doméstico, mas também de hospitalar. Então, já cria uma situação de impacto maior. E por aí vai. Então, nós não vamos aqui mostrar o PAR detalhadamente, é só para vocês verem que existem esses protocolos, esses parâmetros, e conforme que a gente vai olhando, analisando, nós vamos pontuando ele de 0 a 20. Outros parâmetros também, por exemplo, as alterações antrópicas, afluente e efluente que eu mostrei agora, né? Mas tipo de vegetação do entorno do riacho ou do rio, a cobertura vegetal, o estado trófico, cor da água, a erosão, o odor da água. Então, tudo isso a gente pode estar fazendo essa leitura a partir do protocolo. Então, aquele que eu mostrei foi para riachos e vamos falar agora aqui do protocolo para lagoas. Deixa eu passar aqui o próximo, aqui, o de lagoas, tá? Aquele foi aquele era de lagoas, que era para açudes, e esse é o de riacho. A mesma coisa que a gente vai fazer, por exemplo, parâmetro 1, substrato ou habitat disponível. Então, tem ruim, que é de 0 a 5, regular, boa, ótima. Parâmetro 2, soterramento. Outros parâmetros também para o protocolo de riacho. Substrato, se tem habitat disponível, frequência das corredeiras, soterramento, disposição de sedimentos. Então, assim, cada parâmetro desse, dependendo do foco da pesquisa, do estudo, você vai adentrando e aprofundando. Então, o parâmetro, ele faz aquela abordagem mais geral. Vou voltar para o outro parâmetro aqui. Então, no protocolo para corpos hídricos, ele vai ser um método que, primeiramente, ele observa, e depois a gente vai analisando esses elementos que compõem essa paisagem e que essa paisagem, ela tem
pode ser trabalhada também por uma leitura multidisciplinar. No caso aqui, né, se a gente fosse fazer aqui um diagnóstico, teríamos o quê? O maior número de pessoas da área de geografia. Então, teria um olhar mais geográfico. Mas eu poderia ter aqui educação, história, arquitetura, engenharia, agronomia, geografia, e fazermos um trabalho de forma uma leitura mais multidisciplinar, interdisciplinar. Então, olharíamos esse ambiente com mais abrangência, tá? Então, assim, o Parlagoas, a gente considera como ambientes lênticos, né? Essas experiências do protocolo, dos PAR para ambientes lênticos, a gente vai chamar para lagoas, aqui no nosso trabalho, tá? Mas já vem, assim, sendo trabalhado em outros lugares do Brasil. É interessante que no nosso projeto de pesquisa, ele é o único na Bahia que vem trabalhando, e poucos no Brasil. Então, achei interessante para também o curso de Geografia aqui conhecer. Nós fizemos oficinas e querendo, em algum momento, a gente vem também fazer uma oficina aqui para vocês se apropriarem mais, né? E termos esse diálogo, essa troca. Já o PAR para riachos, ele desde os anos 90 vem sendo aplicado nos Estados Unidos, alguns lugares da Europa, e no Brasil vai chegar primeiramente para Mata Atlântica e Cerrado. Nas condições semiáridas, nós aqui vamos iniciar esse trabalho, tá? Eu estou aqui correndo, preocupada, já mostrei, né? Então, vamos mostrar aqui o que é que a gente tem avaliado. Eu vou mostrar daqui a pouquinho à frente como a geografia de Juazeiro, ela é tão marcada por lagoas e riachos, e tão quanto essa cidade foi se constituindo, né? Em cima dessa geografia natural, todo um processo de ocupação, e vai se afetando de forma que hoje nós temos riachos que foram canalizados e foram tampados. Temos essa realidade, né? E lagoas também que desapareceram. Então, nós temos a Lagoa do Calu, que eu creio que é quando está passando para a rodovia sentido Salvador, né, Senhor do Bonfim, passamos por ela. Inclusive, Juazeiro está passando por uma transformação viária, está assim um caos a cidade, quem circula dá para ver, né? E a Lagoa do Calu está sendo novamente bastante impactada. Interessante que, por mais que esses impactos tenham sido nessa lagoa, ela é a de melhor qualidade e é a mais urbana, dentro da cidade, né? Então, o projeto, desde 2023, o projeto Travessia Urbana de Juazeiro vem incluindo uma construção que vai passar ao lado dessa lagoa, né? Duplicando o trecho da BR-235. Então, esse protocolo, a lagoa foi a primeira a ser analisado em 2023, não, 2015, que a gente fez esse trabalho, 16, 17, perdão. E aí depois fizemos a Lagoa Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino, que são mais nas áreas periféricas da cidade. Então, é uma lagoa que vem passando por processos, né, de intervenção, desde com o Parque Lagoa do Calu, agora com essa obra da Travessia Urbana de Juazeiro, mas nós conseguimos ver que ela ainda tem uma qualidade considerada de boa ótima. Então, dentro do protocolo, a gente colocou ela onde? Dentro do parâmetro, os parâmetros indicaram de 11 até mais ou menos 17 por aí, tá? Então, no geral, essas condições foram consideradas de regular boa, reflete um estado pouco preservado, mas a gente identifica odor da água muito forte, presença de gramado, árvores de pequeno porte e pouquíssimas do bioma caatinga, muitas plantas exóticas no entorno de uma lagoa que é o parque, né, o cartão da cidade. E não vimos caracterização de reflorestamento e nem regeneração, e especialmente cumprindo as exigências para ser considerada boa, né? Então, eu dei uma olhada no projeto de Travessia Urbana de Juazeiro e não consta muito essas coisas, não. Só está mais ligada à obra de engenharia. Aqui é uma foto, né, tirada da internet, só para vocês verem, né? Próximo ao rio tem a Lagoa do Calu e mais para o sul da cidade tem as lagoas Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino. Já as outras duas lagoas, é interessante a gente ver que são mais
próximo, indo mais para o rural, né? Dentro do que a gente chama em geografia, aquele periurbano. Aí me corrijam se a gente ainda usa esse conceito. Tá? Então, assim, essas duas lagoas são maiores, estão mais, né, impactadas do que a urbana, porque não vimos nenhuma situação de esgotamento sanitário assim que tenha como intenção preservar a lagoa. Terrível isso, né? Então, dessas 3 lagoas, todas as duas estão em piores condições, muita proliferação de macrófitas, né? Plantas que identificam mesmo que está uma poluição, indicadores de ambiente poluídos, lançamento direto de esgoto no seu leito e são áreas privadas. Nós tivemos até dificuldade de entrar como pesquisadores dentro dessas 2 áreas aí, né? Porque o povo, teve um senhor até que não gostou, pediu para que a gente fosse embora, e etc. Vamos falar um pouquinho aqui do protocolo de riachos. Então, Juazeiro, vou mostrar logo o mapa só para vocês entenderem aqui nessa geografia. Olhem só, esta aqui é a geografia, digamos, original de Juazeiro. Então, dá para a gente ver o quê? Dá para a gente ver lá o Rio São Francisco, né? Depois o Riacho Macarrão, que é o afluente direto. Esse Riacho Tourão, ele já foi desviado, ele não vai mais direto para o Rio São Francisco. A Lagoa do Carro desapareceu, que hoje é toda uma área ocupada, urbanizada. Tá? O Riacho Malhada, ele foi desviado e encontra com o Riacho Mulungu. O Riacho Mulungu foi desviado e encontra-se com o Riacho Macarrão, que vai direto para o Rio São Francisco. Então, essa hidrografia urbana da cidade tem sido alterada ao longo aí, vou mostrar para vocês, olha só para vocês verem, desde o final do século XIX, essas alterações vêm acontecendo, né? Então, voltando aqui a esse mapa, esse protocolo de riachos, a gente vai ver que desses 9 riachos, nós já fizemos 8, aplicamos o protocolo, tá? Só falta o João de Freitas, que é ali próximo ao Joa Garden, que na obra anterior já foi desviado, já jogaram ele mais ali para o lado do Parque Industrial. Então, desvios, aterramentos, retificações ao longo do tempo, tem sido, né, esses desvios e a cobertura dos riachos é terrível. Por exemplo, o Riacho Jacaré, que quase todo o trecho dele hoje está coberto, desde 2004. E aí eu tenho um interesse e coloco aqui como proposta para quem, né, para a geografia, as crianças que nasceram de 2004 para cá não têm visão sobre essa paisagem, que havia um riacho ali, desapareceu. Sabe que tem placas e embaixo um esgotão. É a visão que tem, né? Então, assim, essa microbacia hidrográfica que tem os rios de primeira grandeza, primeira e terceira ordem em relação ao Rio São Francisco, vão ser riachos intermitentes. Então, a visão ainda de riachos intermitentes que se tem é que eles somem, deixam de existir no período da estiagem. Isso é uma incompreensão da dinâmica desses riachos, né? dessa microbacia urbana. E, por exemplo, tenho um sítiozinho na estrada da Doutora e passa o Riacho Mulungu no fundo dele. E ele fica lá na dele, né, ao longo do ano, eu vou ali tentando recuperar a mata ciliar dele, mas volta e meia vem as chuvas fortes do período, né, de trovoadas e tudo, então inunda tudo. Então, o que a gente vai ver se não tem essa compreensão? Que é algo errado. O rio encher é o errado. Né? E ele está seco, é como se ele estivesse morto. Então, essas visões descontextualizadas que a gente tem sobre as dinâmicas ambientais é que levam também muitas ações e projetos de gestão pública a atuarem da forma como a gente vê como um exemplo aqui Juazeiro, né? Então, desses 9 riachos, 8 já tiveram essa aplicação e tais riachos passaram a ser nomeados pela população local como canais de esgoto, esgotão, canais da vergonha, canais das muriçocas. Juazeiro, infelizmente, Juazeiro, minha gente, desculpa, né? Quem nasceu em Juazeiro, eu moro em Juazeiro já há bastante anos, mas as muriçocas lá ninguém consegue dar jeito, viu? É uma coisa séria, né?
Quem quiser conhecer as muriçocas, é ir para a rodoviária de Juazeiro. Aí, elas estão lá. Até pegam um ônibus, vão para Salvador e se divertem. Olha só, quem quiser conhecer bastante assim, essa história, tem a tese do Mateus Negro, que é fantástica. Eu estou assim, motivando a ele publicar essa tese, porque é riquíssima. E ele trouxe aqui um trecho só para vocês verem. Olha, a população juazeirense não considera mais os riachos como elementos naturais, mas sim como canais artificiais que recebem esgoto e levam diretamente para o Rio São Francisco. E até as placas rodoviárias sinalizam ainda, então existem placas que sinalizam ainda esses riachos, mas com tantas alterações que tem havido na malha urbana e especialmente rodoviária de Juazeiro, as placas mudaram já o sentido dos riachos, os desvios, e estão lá as placas. Então ele quer dizer isso, né? Então, aqui, mostrei a vocês. Então, vamos olhando aqui como vai sendo alterada essa hidrografia, né? Essa geografia da cidade. Então, Juazeiro, na primeira fase, nos anos 1870, 80, a história conta que Juazeiro começa a partir da passagem do Juazeiro, que tem até o Marco Zero, ali onde era o Curtume Campelo. Depois do campus da UNEP, descendo assim, né, vai ter a placa lá do Marco Zero. Então, mostrei para vocês, né? Então, hoje a Juazeiro, eu terminei não trazendo os outros, mas a gente vai vendo que ao longo do tempo vai acontecendo essas mudanças. Por exemplo, olhem, onde está o campus 3? É no bairro de Juazeiro, que era chamado Horto Florestal, tá? Inclusive, eu convido vocês a conhecerem o aqueduto, que ele data do início do século XX, ele vai sendo tombado com patrimônio nacional e conta a história também, né, do acesso à água aqui na região, né? Os primeiros perímetros de irrigação aconteceram por ali. Então, essa expansão da área ocupada, o cemitério que vai surgir, aí vem a segunda fase, 1890 a 1910, surgem novos bairros, ferrovia. E aí vai, né? Não vamos aqui nos deter. Mas só para a gente pular aqui, oitava fase, já é nos anos 80 do século XX, começa o quê? Dos anos 70 para 80, desvios e retificação dos riachos. Depois, a cidade crescendo, os riachos interrompidos, fragmentados. E hoje a gente está na 10ª fase. A tese de Mateus, ele relata até a 9ª fase. Eu que coloquei a 10ª fase, que é aí um trabalho a ser discutido, pensado, analisado, e está aberto aí para pesquisas, né? Dessa nova fase aí que a cidade passa nas intervenções. Então, aqui tem uma vista, né, também tirada da internet, onde a gente vai ver, né, como essa área urbana, e aqui no caso do Riacho Macarrão, é o desvio do Riacho Mulugu. Aqui é o Mulugu, né? Aqui onde está mais ou menos o shopping, e a gente vai ver que as pessoas, a cidade, se formos fazer uma pesquisa, o que é que as pessoas querem? Que os riachos desapareçam. Se vai fazer uma pesquisa para não somente a comunidade, a população, muitos gestores públicos também têm esse olhar. O certo na cabeça é desaparecer com os riachos. Mas os riachos contam a história da cidade e tem uma memória ali natural de dessa topografia. Então, Juazeiro vive sofrendo com inundações até hoje. Tá? Então, para já ir seguindo aqui, olha as imagens. Olha, o Riacho Macarrão, a situação. Isso porque foi passada a draga nas suas margens, mas geralmente, né, estão tomadas aí de muito lixo. Tem um vídeo que a gente faz que mostra assim várias situações, assim, é dessa para pior. Então, assim, o que a gente pode trazer como respostas desse trabalho que a gente vem realizando? Que esse espaço construído de residências, edificações, condomínios, né, e todas essas mudanças na malha viária de Juazeiro, a cidade foi se expandindo em cima dessa cartografia. E esses leitos dos riachos foram, né, se tornando o quê? Mais estreitos. Então, o que acontece?
um sistema reticulado, desconsiderando toda essa dinâmica, né, que os riachos têm. Esse olhar de que não são mais riachos, isso é terrível, porque socialmente é uma destruição, né, um olhar desse. E vão formando essas barras, como diz Nigro, não para desviar o relevo existente. E a velocidade das águas é muito lenta, né? Transbordamento, inundação das áreas próximas, uma falta de política também de habitação muito grande que se associa a isso tudo. Eu acho que aqui abre para um debate sobre tantas questões que envolvem e são agentes dessa situação, né? Então, nós temos o uso da rede de esgotamento sanitário integrada à macrodenagem, ou seja, diretamente. E tal opção gerou graves consequências para essa qualidade ambiental dos riachos urbanos e da cidade como um todo. Esgotos lançados em tratamento, e sem contar também a questão de doenças transmitidas por essa qualidade muito ruim das águas, né? Então, os riachos urbanos de Juazeiro cortam muitos bairros, tanto na área central consolidada quanto antiga da cidade e as áreas periféricas, né? Então, a gente coloca como, dentro dos parâmetros analisados, que está ruim, de 0 a 5. Não conseguiu nem passar para o regular, dentro daqueles parâmetros que eu mostrei a vocês, né? Então, no geral, olha, baixa qualidade de suas águas, grande adensamento urbano no seu entorno, forte odor, cor escura, variante de degradação, margens com falta de proteção, baixa conservação da vegetação, presença de macrófitas, baixo estado de conservação, grande quantidade de lixo, entulho nas margens. Gente, é de tudo. Tudo que se pensar joga dentro dos riachos. É terrível, né? É de sofá, carro. Nós encontramos até carcaça de carro já dentro desses riachos. Bem, então, fechando aqui, a gente coloca o seguinte: a natureza na cidade deve ser compreendida como algo mais amplo que simplesmente a vegetação. Então, se a gente vai fazer também o protocolo para as áreas verdes urbanas, nós vamos encontrar, tem uma avenida, que é a Avenida Luiz Inácio da Silva, onde tem o Riacho Jacaré, e ele está coberto, né, com placas. E tem até uma vegetação que, né, passa aí nessa avenida. Nós fizemos o protocolo para áreas verdes urbanas, encontramos 170 árvores. Adivinha quantas são típicas da Caatinga? Quem quer chutar aí? Um pouquinho mais. Um pouquinho menos. 7. Quem acertou? Eita, viu? Eu acho que ela já leu o projeto, deve ter sido. Então, assim, a gente vai ver que esse sistema verde são os riachos, alagoas, uma cidade que é pouco arborizada, o que tem de arborização é descontextualizada, desconsidera a presença do bioma de Juazeiro. Petrolina está dentro do bioma da Caatinga, está dentro de um contexto semiárido. Então, a cidade, ela perde essa identidade. Ela perde essa identidade territorial, né, de onde ela é, desse contexto onde habitamos. Então, a gente vai dizer o quê? Que, a partir destes elementos, pode-se afirmar que os riachos urbanos de Juazeiro ainda atendem os critérios para fazer parte da natureza na cidade. Porém, uma natureza transformada costuma se chamar de meio ambiente. Então, assim, todo esse trabalho que a gente faz dentro... Já estou fechando, viu, professor? Fechei a bibliografia. Só dizendo que não é fácil a gente fazer pesquisa dentro da universidade, como lá naquele sonho que eu tinha, né, como estudante, ser pesquisadora, não é fácil, são recursos escassos. Nós tivemos um projeto aprovado onde conseguimos comprar a estação meteorológica móvel e equipar uma sala, mas todo um trabalho a ser feito primeiro, e eu coloco até que tenho falhado nisso, ter puxado mais a geografia daqui para nos ajudar lá, porque fazer um trabalho de geografia dentro do curso de pedagogia, muitas vezes a gente tem mais dificuldades. Não quer dizer que foi fechado as portas, né? E nem as pessoas são qualificadas para trabalhar em projetos assim, mas a gente encontra mais dificuldades, tá? E dizer que esse diálogo que eu fui construindo da geografia com a educação ao longo desses 22 anos, ele tem sido, assim, de uma experiência muito rica.
E eu creio que não estou hoje com o pé fincado no curso de Geografia, mas a Geografia nunca saiu de mim. E fechando, como diz Dennis Cosgrove, um grande geógrafo britânico, a Geografia está em toda parte. E o geógrafo é aquele que lê a paisagem como um texto. Eu acho que está nas nossas mãos fazer essa leitura e essa interpretação da paisagem, né, gente? Tá bom, é o meu recadinho hoje aqui. Obrigada. Nós fizemos 2 oficinas com as escolas, em 10 escolas. As crianças do 2º ao 5º ano desenharam a Juazeiro que elas conhecem e percebem no trajeto Casa Escola. E desenharam na 2ª oficina a Juazeiro que elas querem, que elas sonham, a cidade imaginada. Aí vem Lefebvre, né? A cidade pensada, a cidade imaginada, o direito à cidade. E aí nós fizemos a seleção, foram mais de 100 desenhos, selecionamos conforme o desenho como arte-terapia, selecionamos com critérios esses desenhos, encaminhamos para uma colaboradora do projeto, a Liz Dourado, que vai fazer, ela faz a fala aí, né, interpretando os desenhos das crianças, e a gente vai vendo que a cidade que elas querem é o quê? Um ambiente, né, que acolha essa infância, acolha os lugares para a infância. Bem interessante. Creio que vocês vão gostar. Então, vamos ouvi-la, né? Para Merleau-Ponty, existe um entrelaçamento entre o corpo e a alma, entre o vidente e o visível, no qual a visão e o movimento fazem com que o pintor transforme o mundo em pintura. No nosso caso, o pintor aqui é a criança, e seu movimento no mundo tanto revela a realidade do que é visível, como também é uma resposta à sua limitação do que, a princípio, já se considera seu alcance. A percepção e a representação do mundo visível pelas crianças é uma tentativa de abranger a realidade urbana a partir de um viés essencialmente ambiental e humanístico. A maquete tem como objetivo alcançar a comunidade acadêmica, mostrando novos métodos de representação da cidade percebida e imaginada pelas crianças que habitam na cidade de Juazeiro da Bahia. A partir da primeira seleção de desenhos das crianças, foi possível identificar a presença constante de certos elementos, como o asfalto, em prol de outros como a vegetação, assim como a carência de espaços livres públicos reduzidos a campos de futebol, e as ruas como lugar de carro de trânsito, não como local de pedestre e de lazer. Além dessas primeiras constatações, outro dado importante que foi observado nos desenhos é a fragmentação espacial percebida por essas crianças, principalmente nos desenhos que enfatizaram os edifícios altos e desproporcionais em relação à escala humana. Esses edifícios estavam sempre desenhados junto ao Rio São Francisco, indicando um maior adensamento nas suas margens e relacionando a cidade de Juazeiro da Bahia com a cidade vizinha, Petrolina, intimamente ligadas pela história e economia. Outro elemento muito importante foi a descontinuidade da cidade. O espaço do papel destinado ao trajeto casa-escola foi quase sempre desenhado por uma rua de carro que corta o desenho em paralelo ao espaço destinado à casa, ao campo de futebol e às árvores. O Juazeiro te quer verde. Nessa segunda etapa de desenhos realizada pelas crianças das escolas municipais de Juazeiro, os elementos verdes apareceram com mais intensidade. A horta foi um elemento muito importante que apareceu em alguns desenhos. A relação da casa, do lar da criança com a vegetação foi algo mais presente nessa segunda fase da maquete. O carro agora se encontra mais organizado, ele tem um espaço delimitado. Ele não está solto na folha do papel, andando como se fosse dono de todo lugar. Ele realmente tem um lugar para parar, estacionar e andar. E o pedestre tem sua faixa de pedestre, tem sua calçada e tem seu lugar no quintal. O lazer apareceu agora com uma dinâmica diferente.
mas relacionada ao rio, relacionada à natureza, não só contida num espaço de campo de futebol. O pedestre, os carros, o ciclista, todos eles estão dentro de um chão que acolhe fluxos muito diferentes. Não há ainda um desenho claro de praça, mas podemos constatar o lazer, a diversão das crianças, suas brincadeiras, ao lado de árvores frutíferas perto das casas. No entanto, a vegetação que circunda o meio urbano, as ruas, as casas, os lugares de convívio, ainda são caracterizadas por árvores tipo macieiras ou árvores simbólicas. Felizmente, o umbuzeiro e os cactos foram identificados em certos desenhos. No entanto, estão isolados. Em abundância, vemos a água aparecendo em inúmeras formas, nos rios e na chuva. Juazeiro de Quero Verde, Juazeiro de Quero Azul também. Na verdade, te quero de todas as cores, quero de todas as vidas possíveis. Assim, os sonhos revelados pelas crianças estão completamente relacionados ao que se percebe, ao espaço que se vive. A dimensão do sonho depende diretamente de como se percebe o mundo, de como ele é sentido, de como ele é proposto para nós. Boa noite. Muito obrigada, professora Luzineide Dourado Carvalho, pela excelente contribuição. Me chamo Maria Clara e agora irei apresentar a nossa segunda convidada, a Érica Karen. Graduada em licenciatura em Geografia pela Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental na mesma instituição, cursa especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, na modalidade EAD, pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e em Geografia Escolar pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Exerce a função de secretária suplente da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Local Recife. Integra o grupo de pesquisa em Geodiversidade, Paisagem e Patrimônio, vinculado ao CNPq, bem como o grupo de trabalho Redes de Estudos em Geoeducação, Geocomunicação e Sustentabilidade, REGECOS. Representou o projeto de extensão Estudo de Geologia e Paleontologia no Ensino Médio, Geomédio, no município de Sobradinho, Bahia. Durante a graduação, atuou como primeira secretária do Centro Acadêmico de Geografia da UPE, do presente campus em diferentes gestões e também participou como docente extensionista no curso pré-vestibular da Universidade de Pernambuco, PREVUP, e atuou também como apoio pedagógico do PREVUP no Polo Petrolina Zona Leste 2024. Agradecemos muito por ter aceitado o convite para participar do nosso colóquio. Antes de lhe passar a palavra, gostaria de dizer que, pessoalmente, é uma honra apresentar alguém que foi minha professora e uma das grandes inspirações para que eu escolhesse cursar Geografia. Muito obrigada por ter feito parte do início da minha trajetória. Boa noite. Queria dizer que é um prazer, né, estar aqui. Eu, juntamente com o Ciriclei e a Leonai, a gente idealizou, né, como seria o colóquio e hoje eu estou aqui como participante, então é uma honra para mim estar aqui. Maria quase me faz chorar antes de eu começar, né? Aí já me quebra, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. A professora falando sobre Juazeiro de Alagal, eu me lembrei de quando eu morei em Juazeiro durante a graduação, um período, e bem próximo ao final teve uma chuva bem forte em 2023 que o centro alagou, né? E aí eu estava com o notebook na bolsa com o TCC, então não pensava nem na minha vida, só pensava no TCC e a água na canela assim, mas foi emocionante. Exatamente, só pensava no TCC. O professor Ciriclei sugeriu para mim trazer hoje um pouco sobre o que é ser geógrafo, né? E aí eu pensei nesse tema, né, sobre o que é ser geógrafo, os caminhos e possibilidades. E aí trazer algumas reflexões sobre a escolha da data, um pouco sobre o que é a Associação de Geógrafos Brasileiros. E é isso.
Vamos lá, começar, né? Primeiramente, uma perguntazinha para a gente pensar, né? Nós, professores de geografia, nós somos mesmo geógrafos, né? Hoje seria realmente o nosso dia, né? 29 de maio. E aí eu vou falar um pouco o porquê dessas perguntas, né? Hoje o Instagram estava, não sei quem acompanha a página de geografia, era tudo geógrafo, 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 geógrafo. E às vezes nós aqui em Petrolina, a gente, um curso de licenciatura, a gente acaba usando o termo e tal, e eu gostaria de trazer um pouco da diferenciação do que é um licenciado em geografia e um bacharel em geografia, né, que são coisas diferentes. E também um pouco sobre a escolha dessa data. Bom, qual seria a diferença entre um bacharel e uma licenciatura? O bacharelado, ele seria uma coisa mais técnica, vamos dizer assim, né? Se formam geógrafos, né, que vai abranger várias áreas do conhecimento e não são áreas desconhecidas de nós, né? Geografia física, humana, economia, política, planejamento ambiental, regional. E quando você se forma, né, você vai trabalhar numa área mais, vamos dizer assim, da pesquisa dentro da geografia. Não quer dizer que nós, licenciados, não fazemos pesquisa. Mas quando você se forma, né, você sai com o título de bacharel, e aí você vai trabalhar numa área mais técnica, vamos dizer assim, né? Dentro de órgãos públicos, de ONGs, prefeitura, né, o IBGE também. Então, são órgãos mais institucionais, vamos dizer assim. Já a licenciatura, que seria o nosso caso, seria formar professores de geografia. Então, aqueles que estão idealizando outras coisas, vamos com calma. Nós estamos, no caso de quem está na graduação e licenciatura, nós estamos nos formando professores de geografia, mas que existem possibilidades para também sermos bacharéis, ter os dois títulos, eu vou explicar mais à frente. E o professor de geografia, ele vai atuar, direto ao nome já diz, né? Professor vai para a educação, seja na área privada, seja na área pública, e aí, geralmente a gente vai trabalhar realmente na sala de aula mesmo. E aí nós nos formamos professores de geografia com o tempo. Então, basicamente, seriam essas as diferenciações, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente nos autotitulamos, né? Sou geógrafo, acaba sendo, usamos nesse termo, inclusive na minha bio do Instagram está lá, geógrafo, né? Mas o correto, eu acho que seria professora de geografia ou licenciada em geografia. Mas vamos falar um pouco sobre a data agora. O dia 29 de maio, né, a data escolhida, a princípio, ela foi escolhida por conta da criação do Instituto Brasileiro de Estatística. E aí, essa data foi escolhida, né, em 1936. E o nome geografia só vai surgir dentro da sigla do IBGE 2 anos depois. Então, até então, era só algo mais estatístico mesmo. Mas a escolha da data vem disso, né, do momento que foi criado o Instituto Brasileiro de Estatística, a princípio. Depois é que ele vai se tornar IBGE, que a gente conhece até hoje, né? Já a data 26 de junho foi a data escolhida para o professor de geografia. Muitas vezes a gente nem vê, né? Quando chega o dia, nem vê falar muito sobre o dia do professor de geografia. Mas a data foi escolhida por conta dessa lei aqui, que é a lei que vai regulamentar a profissão. Mas lá, quando você vai ler lá a parte técnica chata do direito, né, ela regulamenta a profissão do geógrafo e não necessariamente do professor de geografia. Então acaba que é bem confuso quando você vai ler a princípio. Porque a data foi escolhida por conta do professor de geografia, porém a lei que é citada por essa escolha é do geógrafo. E aí fica, né, meio confuso a princípio. Mas meio que a gente tem o privilégio, vamos dizer assim, de ter 2 dias por ano. Vamos pensar dessa forma, né? Positiva. Então, nós acabamos que podemos nos comemorar 2 vezes por ano. Bom, falei sobre essa questão da diferenciação, né, da licenciatura e do bacharel, mas como nós, licenciados em geografia, podemos também atuar como geógrafo. E existem 4 possibilidades.
A princípio, você pode terminar a licenciatura e fazer uma nova graduação, que seria o bacharel em Geografia. E aí tem todo um processo, né? Você pode fazer presencial, pode fazer à distância. O bacharel mais próximo que a gente tem vai ser em Recife e Salvador. Infelizmente é um pouquinho longe. Mas a DTI, né, para conseguir o título, às vezes pode ser mais benéfico para quem já está num curso presencial. Então, a primeira possibilidade seria essa. E aí você vai ser licenciado e bacharel, ter os 2 títulos. A segunda possibilidade seria portador de diploma. As universidades que ofertam o bacharelado, elas abrem editais que as pessoas que fizeram graduação em licenciatura de Geografia podem se inscrever com o seu diploma, né? E aí conseguir a vaga a partir do diploma e não precisa necessariamente fazer Enem. Então, é uma segunda possibilidade. A terceira é ser mestre e doutor em Geografia. Então, muitos dos nossos professores, eles podem ser considerados bacharéis também, porque eles têm mestrado e doutorado na área. Já eu não posso me beneficiar muito disso, porque meu mestrado é em Ciências Ambientais, então não posso usar aí, né, bacharel, só se fizer o doutorado em Geografia. E a quarta seria exercendo a docência universitária, que também é outra possibilidade. Mas aí também, né, você tem que ser mestre, doutor, é uma longa caminhada. Então, nós temos um caminho mais rápido, vamos dizer assim, e um caminho mais longo, né, para conseguir esse título. Para atuar como bacharel, independente de um desses 4, você precisa ter o registro do CREA para conseguir assinar a documentação, para quem faz avaliação ambiental e todas as partes técnicas do bacharelado. E aí, a anuidade do CREA por ano é R$ 690 para você conseguir assinar como bacharel em Geografia. Então, é bem carinho, né? Bem carinho para você conseguir esse registro por ano. Então, é bem salgado o preço, mas quase. Imagina todo ano, né? Pagando quase R$ 700. Mas é o que temos. E agora eu vou falar um pouco sobre a Associação de Geógrafos Brasileiros. Quantos já conhecem? Poucos. A Associação de Geógrafos Brasileiros, ela é uma entidade civil sem fins lucrativos, onde as pessoas elas se associam, né, à instituição, vamos dizer assim, e fazem parte do corpo, né? Boa parte dela são geógrafos, professores de geografia, estudantes de geografia e áreas afins que estejam dispostas a discutir também a questão dos problemas sociais que a gente enfrenta na sociedade. Na época da discussão sobre a BNCC, a AGB ela bateu muito de frente, né, com essa construção desse projeto. Então, é um pouco vamos dizer assim, político, né, institucional político, para discutir certas coisas. Então, na época da BNCC, foi a nacional, né, que a gente vai falar um pouco mais no instante, a AGB nacional, ela participou das reuniões, ela debateu, mas foi silenciada pelo sistema, né, na construção do projeto da BNCC que está posto aí, por mais que a gente não goste, não queira, mas a AGB participou desse processo de debate, apesar de não ter sido considerado por nenhuma parte, né, que eu acho que boa parte das pessoas que estudam não gostaram da BNCC desde o princípio, mas está posta aí. Então, a AGB ela vai surgir há faz um tempinho, né? Desde 1934, em São Paulo, né? Ela vai iniciar ali a sua ideia de como seria essa instituição ou essa associação. E ali eu tenho uma fotozinha da primeira ata dessa reunião que eles fizeram. Então, 4 professores eles vão sentar e começar a pensar na construção de uma associação, por quê? O francês, que está citado, que eu não vou dizer o nome, né, para não passar essa vergonha, ele veio para o Brasil para a criação do curso de Geografia e História, da recém-criada USP, né, em São Paulo, famosíssima até hoje. E aí eles vão criar a ideia dessa associação, e aí construindo,
de como seria isso, já que o Brasil ia ter o curso de geografia, né? E aí começa a princípio na casa dele mesmo, né? Ali bem capingando, tava de garagem, banda de garagem, tipo isso. Eles foram, né, discutindo devagarzinho e foram construindo a ideia do que seria a associação. E aí, ao longo do tempo, ela foi se expandindo, né? E aí ela sai dali de São Paulo, da USP, e vai tomando realmente o país, né? Onde as primeiras associações vai ser no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Pernambuco. E aí esses lugares vão começando a discutir mais sobre os problemas, né, vamos dizer assim, da sociedade na época e vão se expandindo, né? Saindo ali de São Paulo e tomando realmente o país. E aí a gente tem ali os grandes eventos, onde a primeira reunião onde eles conseguiram realmente juntar todas as pessoas, ou parte daquelas pessoas que estavam dentro da AGB, vai ser em 1946, e depois no Congresso Internacional de Geógrafos e a União Geográfica Internacional, que vai ser 10 anos depois. Então, naquela época era difícil, né, mesmo, para deslocar, né? Nós estamos falando de muito tempo atrás, não é tão fácil assim o deslocamento, então demorou um pouco para eles conseguirem fazer esses encontros mais nacionais. E aí depois, a gente tem uma grande transformação na organização na época da ditadura militar no Brasil, né? Onde as pessoas que faziam parte da direção da AGB eram o que a gente chama de catedráticos, né? Aqueles professores de milhões de anos lá na instituição, bem conservadores, onde uma instituição que devia ser ali para bater de frente contra a ditadura fazia meio que parte dela, porque nas reuniões da AGB eles convidavam os militares para fazer parte da mesa, eles chamavam para trazer uma fala, então era uma instituição ali que estava meio que conivente com a situação que o país estava passando. E aí, esses professores tomavam as decisões, não abria para os estudantes, não abria para outros profissionais, era só eles e mandar, sabe aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, tipo isso, né? E aí os estudantes eles vão começar um movimento para bater de frente com isso, porque a ideia da AGB não é essa, né? É que todo mundo possa fazer parte do debate, da discussão. E não era isso que acontecia, até porque nós estávamos num contexto da ditadura, né? Mas o que aconteceu? No Encontro Nacional de Geógrafos, que aconteceu em Fortaleza, em 78, os estudantes eles vão começar um movimento assim, bem forte para realmente romper com essa coisa dos catedráticos mandarem, não permitir que os outros tenham lugar de fala. E aí vai ser um momento bem tenso, vamos dizer assim, onde realmente o movimento estudantil ele criou muita força para bater de frente com essas pessoas que eram importantes, né, da época, dentro da geografia. E aí eles foram, né, se articulando primeiramente, né, que uma coisa se não for bem articulada dá errado. Então eles se articulam entre si. Dentro de uma dessas assembleias, eles vão realmente tomar a frente do debate. E ali, a partir disso, eles mudaram realmente a questão de como era essa associação. E aí os estudantes também fizeram parte da tomada de decisão, a partir do momento que eles fizeram uma nova votação para discutir quem seria essa diretoria, como seria a organização, porque na época mandava em cima, obedecia embaixo. Eles não queriam isso, né? Então a ideia deles, né, nessa discussão era que os estudantes também fizessem parte desse debate. E aí eles conseguiram, né, se organizando. E aí essa data ela é muito simbólica por conta disso, por conta que os estudantes realmente tomaram o poder de volta, vamos dizer assim. Mas o que funcionou e que a estrutura proposta por eles funciona até hoje. E eu vou explicar um pouco mais de como é. Quem tiver curiosidade de entender mais do que aconteceu na época, tem um documentário muito bom, que inclusive o professor Sidney passou para mim na disciplina, que eu tive que fazer uma resenha. Eu lembro, professor. E aí, é um pouquinho longo, mas assim, é muito rico, traz muitas informações, sabe? Imagens da época, então assim, para entender realmente um pouco do contexto, porque a gente olha assim, a Associação de Geógrafos Brasileiros, mas na época eles foram importantíssimos para enfrentamento contra a ditadura militar, que estava posta no Brasil. Então,
existe a parte política importante, né, que eles tiveram. Então, esse documentário deixa aí de sugestão para vocês, caso vocês não tenham feito a resenha ainda, né, vai que já conheçam. E aqui é a estrutura que foi criada na época que funciona até hoje, tá? A gente vai ter uma estrutura mais horizontal e coletiva, onde as pessoas que fazem parte da associação, elas podem sugerir pautas, elas podem fazer parte do debate. E aí a gente vai ter, como forma de organização, a diretoria Executiva Nacional, onde pessoas que fazem parte de qualquer seção do Brasil, ela pode se candidatar a uma vaga nessa diretoria, na época de votação, e a partir dessas escolhas eles vão organizando, que tem a duração, que eu vou ficar devendo, acho que é 4 anos para cada diretoria, e aí a gente chama geralmente essa diretoria de DEM. Eu ouvi falar, quando estiver lendo alguma coisa e fala DEM, é porque está falando da Diretoria Executiva Nacional, da AGB. Mas que tem pessoas do país todo fazendo parte, né, que são da geografia. E aí a gente vai ter as reuniões de gestão coletiva, que a gente chama de RGC, onde os representantes das seções, eles vão para essas reuniões. Hoje a gente tem a facilidade da internet, onde você entra no Meet, aí, galera. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente perde muito, né, sobre certos debates, discussões. E a partir do ano passado, essas reuniões, elas voltaram, durante a pandemia ficou remoto. A partir do ano passado, eles sentiram a necessidade de fazer novamente essas RGCs presenciais, né, que são os encontros com as diretorias de cada seção local que faz. A do ano passado, ela foi em São Paulo, por conta do congresso, que eu vou explicar mais na frente para vocês. E aí, o nosso representante de Recife, ele foi. Então, é um momento onde todo mundo que faz parte das sessões locais, elas vão para um local específico e vão debater questões importantes dentro da geografia. E aqui a gente vai ter as sessões locais, que normalmente elas ficam sediadas em lugares específicos. O nosso caso, por exemplo, a gente chama de sessão Recife, mas dentro da gestão tem pessoas de vários lugares, não necessariamente só de Recife, né? Isso citando Pernambuco. Então, aqui em Petrolina tem eu e o professor Cid Clay, que estamos dentro da diretoria da seção Recife atualmente, e outros profissionais de Garanhões, de Gravatar, obrigada aí, professor, pela Recife. Então, tem várias pessoas que estão distribuídas dentro do Pernambuco, mas que estão dentro da diretoria. E temos vários associados também espalhados por todo o estado. Então, cada estado normalmente vai ter ali pelo menos uma associação. A gente vai ter uns lugares que vai ter mais por conta do tamanho mesmo. Assim, São Paulo, por exemplo, vai ter mais de uma, porque é um pouco mais espaçado e eles têm fluxo de pessoas, vamos dizer assim, maior. E eles conseguem ter mais de uma dentro do estado. Mas, normalmente, funcionaria assim, né? Uma por estado, vamos dizer assim. E aí, dentro da nossa sessão, por exemplo, a gente vai discutir algumas pautas que são levadas nas RGCs para serem discutidas na nacional. Mas, ao mesmo tempo, nós temos autonomia de propor, por exemplo, um evento como esse, né? Então, está aqui com parceria também com a Associação de Geógrafos Brasileiros. Então, a gente tem ligação, mas também temos autonomia, né, para tomar algumas decisões, criar grupos de trabalho, promover debates, a gente também oferta eventos online. Então, existem várias atividades que a gente consegue ter autonomia dentro da seção local, que no nosso caso é a Recife. E aí, dentro de cada associação de seção, a gente tem os sócios, que são geralmente as pessoas que estão ali dentro do estado ou próximo à instituição. Então, caso alguém queira aqui ser associado, a mais próxima seria a de Recife. E aí você conseguiria ter essas informações. Acho que depois daqui, acho que só Salvador, para ser a mais perto. Aracaju tem? Disfarça, Aracaju é mais... Realmente, Aracaju está mais pertinho. Mas ainda assim, Recife, nós estamos aqui, né? É melhor. Aqui tem um mapa dessas sessões ativas. Hoje a gente tem 27 ativas, que são aquelas lá. A nossa é a número 20, está ali piscando para vocês. Mas vejam que tem várias, né?
várias. Campinas, Fortaleza, Goiás e assim vai. A gente tem aqui a lista das inativas. Nós tínhamos uma em Garanhões, mas que infelizmente, por não ter quantitativo de pessoas, não é mais ativa. E acabou que se juntou a de Recife, né, por conta disso. Mas hoje a gente tem um quantitativo de 27 sessões locais ativas, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre eventos, né? Quem gosta de viajar, conhecer pessoas, uma ótima oportunidade. Falei um pouco sobre o ENG, né, que é o Encontro Nacional de Geógrafos. Ele ocorre a cada 2 anos, tá? Ele vai reunir estudantes, professores, enfim. Eu participei do ENG durante a pandemia, mas no remoto, mas que mesmo assim você via que tinha um contato de gente em todo lugar, dentro da geografia, né? E aí ele vai ser um espaço para discutir temas centrais da geografia brasileira. Então, mesas voltadas para isso. Vai ter pessoas assim que particularmente a gente muitas vezes lê os textos e está lá a pessoa na mesa, bem pertinho, que às vezes a gente idealiza, né? A gente lê os textos, mas acha que a pessoa não é nem real, às vezes, né? Tem muito isso. Mas são encontros que têm professores importantíssimos, referências, né? Dentro da geografia. Então, ele acontece a cada 2 anos. A gente também tem o Encontro Nacional de Ensino de Geografia, o Fala Professor, que acontece a cada 4 anos. Eu tive a oportunidade de participar em 2023, que aconteceu em Fortaleza, onde teve professores aqui também da UPE que participaram, né? Cid Clay, você estava? Não? Acho que Renata estava. E Ana Maria, você estava nesse? Acho que ele estava no outro, né? Mas Renata estava, de certeza. E aí a gente foi um momento muito bom, porque assim, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar quantos cursos de geografia tem no Brasil. Até você estar lá no jantar, senta numa mesa, de repente tem alguém do Amapá, do Acre, São Paulo, Rio Grande do Sul, todo mundo fazendo geografia. Então, é um momento de você conhecer pessoas de todo o país que trabalham com a mesma coisa que a gente trabalha. Então, você faz contatos, né? E foi um evento muito bom, acontece a cada 4 anos. E esse evento ele é mais voltado para a questão realmente do ensino de geografia. Então, são palestras mais voltadas para realmente isso, né? A questão do ensino de geografia. Esse de Fortaleza foi discutido muito, na época, o novo ensino médio, né? Que é outra coisa que, lamentável, que está aí também posta. Mas que foi discutido lá nesse evento, realmente para trazer reflexões sobre o que seria esse novo ensino médio, enfim. Então, são eventos mais voltados para o ensino realmente da geografia. E aqui a gente tem o grandão, né, que é o Congresso Brasileiro de Geógrafos e Geógrafas, que acontece a cada 10 anos, então ele é mais difícil. Se eu perder um, vai demorar de novo. Eu perdi o último, vai demorar 10 anos para mim no próximo. E aí, o que acontece? Ele vai ser uma coisa bem maior, assim, realmente, né? Vão ter pessoas não só do Brasil, mas também de fora do Brasil, né? Considerando ali a América Latina. E a gente vai discutir coisas mais voltadas, né, para a comunidade geográfica, né, os rumos da geografia. Então, é um congresso bem mais grande, realmente. Que surgiu em 1954, está aí até hoje. O último aconteceu ano passado, o professor Cid Clay estava nisso. Eu não pude. Era em São Paulo, estava meio cara as passagens, mas adoraria ter ido. Próximo só daqui a uns aninhos, mas vou mostrar aqui na frente. Aqui. O próximo ENG vai acontecer em Salvador, ano que vem. Então, quem tiver o desejo de conhecer, é uma oportunidade, tá? Vai acontecer em Salvador. O Fala Professor vai acontecer em 2027, tá? Em Ilhéus, também Salvador. A Bahia tá bombando aí, né? Bahia tá bombando. E aí nós temos já esses 2 marcados. O próximo Congresso Brasileiro, né, ainda está a definir o local, né, porque ainda falta 9 anos, então ainda tem muita água para rolar. Mas nós temos aí, né, o ENG e o Fala Professor, para quem tiver interesse em participar nessa lei. Salvador é mais fácil conseguir. Mais perto, inclusive. A passagem é mais barata do que ir para São Paulo. Então, é uma oportunidade de publicação para os estudantes.
A Associação de Geógrafos Brasileiros, ela é muito vista, às vezes, como instituição muito da geografia humana, mas que nos últimos anos vem abrindo espaço também para a geografia física. Né? No último Fala e também no ENG, foram abertas mesas voltadas para a geografia física, foram abertos também um eixo temático para envio de trabalhos dentro da geografia física. Então, aos poucos, bem pouco na minha opinião, mas dá para melhorar, está abrindo também espaço para a geografia física, né? Então, é uma oportunidade para os estudantes para mandar trabalho, entendeu? Porque normalmente é resumo expandido, não é uma coisa mais leve para se escrever. Então, quem tiver trabalho, vai pensando aí, Salvador, ano que vem, tá aí. E ali também tem uns Instagram para vocês acompanhar as publicações sobre os eventos. Existem revistas também ligadas à AGB, né? A mais famosa vai ser a Terra Livre, mas existem outras, né, ligadas às locais, algumas e outras ligadas à nacional, que vão trazer, né, vários eixos temáticos dentro da geografia. E dentro das revistas também temos revistas não só nacionais, mas também da América Latina. Então, se tiver um artigo bom, manda para a revista da América Latina, né? Fica internacional, chique. Então, quem tem curiosidade de conhecer como funcionam as publicações, tudo disponível no site da AGB. É só tacar no Google, AGB Nacional, que vai aparecer lá, para quem tiver interesse. E a parte mais importante, o merchan agora, né? Eu acho que o Cid Clay me chamou para isso. Como se associar à Associação de Geógrafos Brasileiros, Seção Recife. Bem simples e didático, eu botei aqui, né? Escaneio o QR Code. O link está na nossa bio também, no Instagram. Só preencher o formuláriozinho. Pagar uma taxazinha que é anual, tá? Calma, não entre em pânico. Anual. Graduação, R$40. Professor da Educação Básica, 50. E eu vou dizer uma coisa, existem outras associações que são bem mais caras. Inclusive a Geografia Física, eu deixo aqui minha crítica. É caríssimo para ser sócio. Eles acham que todo mundo é... Mas aqui está uma cor mais acessível. E é anual, não se preocupe. Tira ali de uma bolsinha, uma vezinha no ano. Quais são as vantagens? Para se inscrever nos eventos que eu citei, você não vai pagar a taxa de inscrição. Você consegue lá, de boinha. Então, existem esses benefícios para quem é associado. Ah, você falou que era sem fim lucrativo, mas está pedindo dinheiro agora. Bom, para participar de coisas como a RGC, precisa pagar passagem. Então, essa verba normalmente é destinada para esse tipo de coisa, deslocamento de pessoas da associação. O nosso coffee break também tem aqui o patrocínio da AGB, então existem, né? Ih, já dei spoiler, né? Que vai ter coffee break. Mas essa verba é destinada para esse tipo de coisa. E também existe a prestação de conta, não é só porque caiu lá que a gente vai, né, gastar de todo jeito. Tem que ter um motivo, tem que prestar conta, existe todo o processo, né? Então, essa verba é destinada para isso. Então, quem quiser se associar, colhe aí na área de Recife, que é sucesso. Ano que vem, para ir para Salvador, né? Né, Cid Clay? Deixo aqui, né, uma reflexão para vocês. Como o professor Cid Clay falou, fim daqui tanto bacharel quanto licenciatura, nós estudamos e pesquisamos para a geografia como um todo, né? Então, somos profissionais da geografia, né? E é isso, eu acho. Obrigado, Erika Karen, pela excelente contribuição. Me chamo Ítalo e, nesse momento, iremos iniciar os nossos debates e perguntas. Pedimos para que se identifiquem com o curso, nome e instituição, antes de fazer a sua pergunta, e que não se estenda por conta do pouco tempo que temos. Alguém? Alguma pergunta? A hora é agora, para quem ficou com alguma dúvida, fez alguma anotação. Algum comentário? Quando o pessoal quer perguntar, a pessoa vai ter que fazer um comentário com relação à publicação. Então, pessoal, podemos baixar esse material que foi publicado dos trabalhos que realizamos até 2017. Ele está disponível no Instagram Conviverde. Você procura lá no Instagram Conviverde. Vai no link, como chama o link da bio, e tem lá, tem lives que nós já realizamos,
publicações, tá bom? Então, e aí o professor disse que a gente tem que decidir aqui se eu vou sortear ou ele vai ficar comigo. Não, pode sortear. Certo. Nós também temos o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Contextualizada, o NEPEC, sabe? Onde publicamos materiais voltados para a formação de professores, para materiais didáticos e as reflexões sobre a proposta desta educação contextualizada e quem é o semiárido. Então, nós publicamos em 2013 Educação e Convivência com o Semiárido, Reflexões por Dentro da UNEB. Aqui tem a formação histórica e geográfica do semiárido, inclusive até a pré-história do semiárido. Poucas pessoas conhecem. E um bom geógrafo, uma boa geógrafa tem que conhecer, né, esses processos. Tem sobre materiais didáticos voltados para o semiárido, formação, educação do campo. E esse aqui eu vou sortear daqui a pouquinho, tá certo? Ele é à venda por R$ 25 lá no projeto de pesquisa, um precinho bem camarada, né? Temos outros também, mais interessante que esse aqui você pode baixar gratuitamente. Você quer colocar ali depois para o pessoal ver? Pode ser? Só para o pessoal ver o conteúdo. Alguma pergunta? Surgiu alguma dúvida? Bem, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Pablo Menezes, sou do curso de Licenciatura em Geografia, terceiro período. E eu gostaria de fazer uma pergunta para as duas. Uma que atua no ensino superior e uma no ensino básico, sexto período, no sexto ano em diante. Qual seria a maior dificuldade que o professor sente de entrar na carreira? Claro, a maior parte aqui está nesse período de iniciação, né, nessa parte de pesquisa e de estudo, para se tornar um professor. Qual é o maior empecilho, a maior dificuldade que a gente vai sentir, que vocês sentiram nessa entrada? Eu vou falar, então, eu comecei minha carreira como professora na educação básica, no município do Rio de Janeiro, e trabalhei muitos anos com o que a gente chama hoje do sexto ano, que é a quinta série, e fui me tornar professora universitária em 2001, quando ingresso na UNEB, em Santo Antônio de Jesus, no curso de Geografia, como substituta. Então, assim, passar pela educação básica eu acho uma experiência fantástica para quem vai ingressar na universidade. Não é que precisa passar pela educação básica e ingressar. Hoje a gente vê muitas pessoas terminam a graduação, ingressa rapidamente no mestrado. Hoje as possibilidades de você entrar no mestrado, no doutorado, especialmente no Nordeste e aqui na região do Vale de São Francisco, se tornou muito mais acessível, né? A gente, há 20 anos atrás, era muito mais difícil, 30 anos atrás, tinha o que? A UNEB, depois chega a Univasf, depois vai chegando os cursos de pós-graduação, mas não é que tem que ser a linha direta, sair da graduação e ir para a universidade, e nem também tem que ser a experiência passar pela educação básica e ir para ser professor de educação superior. Mas eu acredito que me deu uma base muito boa ter passado pela educação básica. Você compreender os processos pedagógicos e os processos de ensino-aprendizagem que o aluno em formação perpassa, eu creio que você passar pela educação básica, você está mais atento a um conjunto de coisas. A sua pergunta em relação às facilidades de ingressar? Tem que ter uma mais dificuldade. O professor de geografia, não está na carga de para nada. Quais seriam as dificuldades que poderemos sentir ao entrar no trabalho? Então, eu vou falar a partir do curso de pedagogia, que as áreas de ensino, onde eu atuo na área de ensino, dentro do curso de pedagogia. Os professores que assumiam as áreas de ensino deveriam ser especialistas para concorrer a essas vagas. Hoje já se abre a possibilidade de não serem especialistas. Então, assim, você assumir uma disciplina de ensino de geografia, não necessariamente você precisa ser formado em geografia.
Então, eu vejo que isso é uma redução para dentro do nosso campo de atuação, né? Em relação às dificuldades do professor de geografia hoje, eu vejo também que, em relação à BNCC, gostaria depois até de conversar mais com a Érica, né? Porque existem uma série de observações a serem feitas do lugar da geografia dentro da BNCC e de como os conteúdos estão sendo trabalhados, né? Então, pelo acesso, eu vejo que concurso, seleção, essas coisas todas vão abrindo possibilidades, né? Mas o atuar é que eu vejo que está mais complicado. Como é teu nome que eu esqueci? Viu, Pablo? Por exemplo, hoje, dentro conteúdos que eram da geografia, do ensino de geografia, passaram para a área de ciências da natureza. Por exemplo, universo e terra. São conteúdos de hidrografia, climatologia, cartografia, estão dentro da área de ciências da natureza, trabalhado por quem? Porque não é da geografia. Então, eu vejo que isso limita também. E sem contar que trabalhar geografia na educação básica, especialmente nos anos iniciais, 50 minutos, olhe lá, que se trabalha em sala. Então, isso tudo dificulta não somente a atuação como professor de geografia, mas levar a geografia como uma disciplina, uma área essencialmente importante para a formação da cidadania, né, dessa visão em relação à sociedade e natureza, todos os processos que a gente vai constituindo de habilidades, competências, tanto a BNCC nos coloca, mas que muitas vezes está sendo retaliado aí por essas questões que estão surgindo e adentrando para o nosso campo de atuação. As inserções no campo do trabalho. Eu trabalhei na rede municipal de Petrolina e também no estado da Bahia, em Sobradinho. Então, Fundamental 2 como ensino médio. Mas, sendo bem sincera, acho que a maior dificuldade é a sobrecarga para além da sala de aula, porque a gente estuda para ser professor, mas na prática a gente faz mais burocracia do que necessariamente da aula, porque a coordenação chega para você em tal data, entrega. Então, muitas vezes a gente gasta mais tempo batendo a meta da burocracia do que planejando a aula. Segundo ponto é a redução de carga horária, fazer milagre com 45 minutos. Então, a gente recebe aqui na rede de Petrolina o plano, que é enorme, para você fazer em 2 aulas por semana. Então, é operar milagre praticamente. É bem difícil. E o terceiro, que é mais desafiador ainda, na minha opinião, é que, por exemplo, eu trabalhei na escola lá na Tapera. A escola, no total, tem mais ou menos 238 alunos. Desses, 27, eles eram atípicos. E aí eu estou falando em geral, nós estamos falando de autismo, TDAH, aquele que, o TOD, que não pode ser, né, que ele pode reagir a você, né? Eu tinha uma aluna surda, então imagine a diversidade em uma escola pequena, de 200 e poucos alunos é pequena. Então, acaba que as salas eram, tipo assim, 38 alunos. E aí, como é que se dá conta de 38 alunos e um aluno atípico? Então, era muito difícil de conseguir fazer a adaptação do conteúdo. A aluna surda, então, aí a gente tem um abismo na comunicação, né? Então, a escola, ela precisa muito de desafio na prática, que às vezes a nossa graduação, ela não vai dar aquele suporte, né? A nossa disciplina de Libras, por exemplo, é 30 horas. 30 horas eu aprendo o quê? Seu nome. Eu aprendo a dizer todo dia, meu nome para mim não vai dar certo. Então, na prática, hoje, acho que a nova realidade é essa. Os alunos atípicos, que a nossa graduação não está acompanhando esse mesmo nível de quantidade de alunos dentro de sala de aula. Acho que é isso, na minha opinião. E outra coisa também é a internet. Ninguém quer mais estudar, isso é TikTok. A nova moda, né? Então, despertar a vontade de estudar é difícil. Mais alguma pergunta? Boa noite a todos. Para os que não conhecem, meu nome é Lioenay.
sua esposa, daquela mulher bem ali, né? Muito linda, a Érica. Mas minha pergunta vai para as duas, né, para as duas professoras, e que a gente está, principalmente quem está trabalhando em sala de aula, a gente está percebendo, primeiro, que os alunos, eles, além de não querer estudar, ninguém quer ser mais professor, né? Então, antes, na minha época, quando eu fui estudante de quinta série, quarta série, você ainda via alunos que tinham vontade de exercer essa profissão. Mas hoje, escasso. São poucos ou não existem alunos que queiram ser professores, seja na educação básica nos anos no Fundamental 2, como no ensino médio. E eu queria, partindo dessas duas pessoas, uma que está na educação básica e outra que está no ensino superior, como é que a gente torna, talvez, não sei se essa é a palavra certa, atrativo a profissão docente, porque a gente sabe que ser professor no Brasil é loucura, né? E como a gente torna ser professor atrativo? Como a GB pode atuar para deixar a nossa profissão atrativa para os jovens e como a universidade também pode deixar a nossa profissão atrativa para os jovens? Basicamente, as minhas perguntas para vocês. Bem facinho. Pronto, tá me ouvindo aí, né? Boa noite, gente. Primeiro queria parabenizar as falas, né, professora Luzineide e o Éricas, dizer da satisfação do colegiado em recebê-las hoje, pelo Dia do Geógrafo, né, diversa sala do primeiro período cheia. Então, eu vou direcionar minha pergunta inicialmente para a professora Luzineide, para perguntar um pouco sobre o projeto, né, o protocolo, na verdade. Eu fiquei muito curiosa, primeiro. Porque aí, quando a professora fala, né, da ideia dos três riachos, né? Não, mas primeiro eram 3, né? E depois, por conta da ocupação urbana, dos desvios, a gente vai ter 9. E eu fiquei me perguntando, desses levantamentos que foram feitos, existe uma documentação que a gente possa acessar? A equipe escreve esse documento e ele chega, por exemplo, ao conhecimento do poder público, né? Porque eu fiquei pensando dos desdobramentos que a gente pode fazer a partir dessa documentação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, tá? Para a Érica, eu também vou fazer uma pergunta exatamente sobre essa ideia da AGB, né? Queria um pouco que você falasse sobre a AGB nesses debates, né? E aí também trazer um pouquinho mais sobre esse debate que a gente tem da BNCC, né? Como é que a AGB, e aí a AGB Seção Recife, como é que ela está nesse debate hoje a nível nacional. Obrigada, era isso. Boa noite, eu sou João Paulo, faço geografia aqui na sala do terceiro período. Eu tenho uma pergunta que vai para as duas professoras. Primeiro para a professora Luzineide. Dos riachos da região de Juazeiro, qual deles está em pior estado, no geral? E para o Érica seria o que a AGB pode ajudar o professor no seu dia a dia? Pode ser? Eu não sei. Eu fico um pouco sem jeito de... Posso? Ah, tá. Eu acho que eu vou colocar aqui. Vou falar assim. Bem, primeiramente, realmente é um grande desafio hoje motivar um profissional a se tornar da educação, não é? A gente tem visto, os indicadores nos mostram uma redução muito grande do ingresso de alunos nas licenciaturas. E na licenciatura de Geografia, tipo assim, 13, 14, 15
alunos, pelo menos do mapeamento dos cursos de geografia que tem na UNEB. A UNEB tem em Jacobina, Santo Antônio de Jesus, Caetité, eu acho que nessas 3 cidades, e Serrinha, tem curso de licenciatura em geografia. E os dados têm mostrado isso, um baixo ingresso. Agora vamos para... Além desse baixo ingresso na licenciatura, a partir da realidade da UNEB, nós temos também a manutenção desses alunos, a continuidade deles dentro do curso. Então, tem, né, uma evasão grande também, entram 15, 5 saem, ficam 10, 9. E desses, digamos que assim, 50% que é realmente ir para a sala de aula. Então, aí de 10 ficam 5 para realmente irem para a sala de aula. Então, como é que a gente pode encarar esse desafio e motivar esse aluno? Eu vou tirar a partir da minha experiência como professora de ensino de geografia. Ficam achando que eu sou bem velhinha, né? Há 23 anos trabalhando com ensino de geografia. Eu tinha uma dificuldade de trabalhar em pedagogia. Comecei com o curso de geografia e fui para o curso de pedagogia. De fazer com que os alunos motivassem a levar a geografia para as aulas deles quando se tornariam professores de educação dos anos iniciais, porque vocês sabem que pedagogia vai até o 5º ano, ou educação de jovens e adultos. Então, assim, trazer aquele debate conceitual em 60 horas não dava. Então, eu fiz a opção por projetos de ensino. E projetos de ensino voltados para uma geografia contextualizada. Tanto que eu até publiquei, tem um material publicado sobre trabalhar a geografia contextualizada na perspectiva do semiárido, que participei de um evento de ensino de geografia interdisciplinar em São Paulo, levei esse material, posso mandar para o professor Cid Clay, ele passa para vocês. Mas, assim, fechando a sua pergunta, eu creio que, primeiramente, a gente fazer encantar a geografia. Essa geografia ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser sistêmica, ela tem que ser aquele olhar que o aluno que vai ser professor vai conseguir ver a geografia para além da geografia, mas dialogando com as outras áreas, para que ele se motive nesses 45 minutos que ele vai ter ao longo da semana, né? Ou ele poder, ou 100 minutos no máximo, ele fazer uma geografia que ele assuma que é importante para ele. Porque se não for importante para ele, ele não vai motivar o ensino de geografia. Então, a primeira coisa que eu tento é desconstruir a geografia que, infelizmente, ainda circula nas formações. A decoreba, a enciclopédica, né, a descontextualizada. E aí a gente vai trazendo a geografia mais perto da sua realidade. Em relação à pergunta que a professora nos faz sobre o projeto, então, além desse material publicado, nós temos artigos, encontros a UNEB edita pela pós-graduação anualmente o workshop de educação contextualizada, onde tem os GTs, a gente tem uma sessão coordenada, onde trazemos esse material. Nós já colocamos esse material em sessão pública na Câmara dos vereadores de Juazeiro, e alguns se interessaram, mas, por exemplo, agora eu participava do Conselho da Cidade, que foi formado para pensar esse grande projeto de travessia urbana. Esse conselho não foi para frente, ele está sendo reconstituído, e a UNEB tem uma cadeira nesse conselho, e esse material também foi apresentado aos conselheiros da cidade para que conhecessem o trabalho e de que forma o trabalho possa contribuir nessa perspectiva aí de pensar a cidade, né? Mas a gente pensa que a pesquisa, ela também ela tem várias ramificações, vários impactos. Com certeza, chegar a ser um instrumento, para se tornar um instrumento de política pública é fantástico. Mas, como pesquisadora, eu acho que é uma grande pretensão chegar a isso, né? Mas, se a gente conseguir levar isso mais próximo do gestor público, é um grande ganho. O novo prefeito, né, que foi o recentemente eleito, ele está muito interessado em ver a revitalização dos riachos e tem nosso trabalho como uma das bases. Mas aí já é a questão da gestão pública, né? E em relação... Eu já terminei esquecendo a pergunta dele. Isso. João Paulo, é uma pergunta
A mais difícil, porque assim, a situação dos 9 riachos, sendo que alguns surgiram por desvio, né, como eu coloquei na minha fala, todos estão no protocolo ruim. Ou seja, do 0 ao 20 tem 5. Mas nós identificamos que o Riacho Macarrão é o que vai desaguar no Rio São Francisco, ele tem uma certa qualidade. Ele consegue ficar regular bem na desembocadura. Tá? Então a gente consegue ver mais vegetação no entorno, presença de alguns peixes e alguns outros animais, né, do ambiente fluvial, mas todos estão assim, no máximo regular. Certo? Agora vamos ver. A primeira pergunta sobre como motivar. Muitas das vezes, quando as pessoas escolhem com firmeza a licenciatura, ela teve um professor que foi diferencial em sua vida. Então, a partir do momento que pessoas entram na licenciatura, muitas vezes é por conta disso. De que teve um professor que, nossa, motivou a você a tal ponto a querer fazer licenciatura. Por exemplo, eu tive um professor de História que, a partir das aulas dele, foi que eu tive o interesse em entrar na licenciatura. Então, acho que para a gente conseguir trazer, né, pessoas para dentro das licenciaturas seria isso, ser professores diferenciados dentro da educação, em diferentes níveis de ensino. A partir do momento que você é um professor que não é aquela coisa decoreba, que não é como a professora citou, que se realmente traz ali reflexões, debates, que promova ao aluno pensar realmente e se ver, né, dentro do espaço como um todo, acredito que isso vai plantando as sementezinhas, né, aos poucos, né. Então, acredito que isso é uma estratégia, né? Nós que estamos em sala de aula, buscar sermos diferenciados dentro da educação. É fácil? Não, né? Porque, como falei, a sobrecarga muitas vezes atrapalha, mas devemos tentar pelo menos, né? Então, quando eu estava ano passado lá na escola, era difícil para eles muitas vezes se perceber. Muitos nunca tinham vindo em Petrolina, sendo que a Tapera fica a 34 quilômetros da sede Petrolina. Então, como você vai, né, trazer para esse aluno ele se perceber dentro do espaço? É difícil. Então, antes de ensinar a geografia do mundo, vamos dizer assim, primeiro você tem que ensinar a ele a geografia dele, do dia a dia, o caminho dele para a escola, o que ele percebe nesse caminho, né? Então, acho que a gente, como a professora falou, né, contextualizar aquilo que você tá levando para a sala de aula, mas que realmente seja aplicável na vida dele. Porque às vezes o aluno fala, para que isso é importante? Então, acho que isso pode ser uma estratégia para realmente conseguir motivar esses alunos a, quem sabe, fazer uma licenciatura. Já que, às vezes, é realmente o professor em sala de aula que pode mostrar para aquele aluno uma possibilidade que é o ensino, né? Apesar de ser bem desafiador, mas é uma possibilidade. Professora Ana Maria, a questão do posicionamento da AGB, né, frente principalmente à BNCC, né? Normalmente é enviado documentos, né, realmente pontuando, né, argumentando sobre o porquê de ser contra, porque a gente sabe que na prática a BNCC ela é terrível. Não vou nem entrar muito nessa pauta, né? Mas é outro debate, outro coloco só para isso. Mas esses documentos eles são enviados para realmente esses órgãos que estão ali responsáveis por essa BNCC. Participou também dos encontros que foram realizados ali na época, né, realmente com posicionamento político, apesar de que a gente sabe que as pessoas foram silenciadas ali naqueles espaços, né, que eram ditos de debate nesse processo de construção, mas que foram silenciadas. E a gestão da época ela participou ativamente desses encontros, né? Então, esses documentos, é possível a gente acessar eles na internet, mas eles são direcionados realmente para os órgãos que estão nesse processo de organização da BNCC, assim como também o novo ensino médio. No Fala Professor do 2023, o documento que foi redigido, né, as últimas meses que foram encontros, que dentro dos eventos existem as Assembleias Gerais. E dentro da Assembleia Geral de 2023 do Fala, ele foi realmente direcionado para pontuar quais são os pontos que os professores de Geografia eles queriam que fossem realmente discutidos desse novo ensino médio, principalmente a questão da carga horária, que a gente sabe que
se no ensino Fundamental 2 está ruim, no ensino médio a geografia está pior ainda, né? Agora, ciências humanas, está todo mundo lá no livrinho dessa finurinha. Então, o Fala foi voltado realmente dessa assembleia foi voltada para a construção desse documento, que também está disponível. E a partir disso foi, né, ali selecionada uma pessoa para ir para o encontro que ia ter para a discussão desse novo ensino médio, que já, quando foi aberto para discussões, ele já estava bem encaminhado na época que foi feita essa discussão. Mas, normalmente é assim que funciona, né? Dentro desses debates, nas Assembleias Gerais, que é redigir esses documentos. Agora... sim. Uma das revistas que tem na AGB, ela é mais da prática do ensino. Então, lá você vai encontrar artigos que realmente foram construídos a partir de práticas pedagógicas. Então, eu quero uma coisa mais voltada para tal conteúdo. Você pode buscar ali um artigo publicado de uma prática pedagógica dentro da geografia daquele tema. Então, existem uma das revistas voltadas para essa área, que seria mais a publicação de uma prática pedagógica aplicada da geografia. Então, acho que isso pode facilitar bastante, né? Acho que é isso. Tudo certo? Bem, boa noite a todos, a todas e a todas. Meu nome é Pablo Menezes e é com grande honra que venho, por meio dessa fala, encerrar nosso evento de hoje. Gostaria de deixar nossos sinceros agradecimentos em nome de toda a comissão organizadora do Laboratório Integrado de Estudos em Geografia e Meio Ambiente, o LIEGMA, da Comissão da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Recife, a AGB Recife, do Programa Escola Verde, o PEV, do Colegiado de Geografia, o CIGEU, representado por nossa professora Ana Maria e pelo professor Everton, através dos alunos e alunas da disciplina de Geografia Regional do Brasil, da turma 25.1, em parceria com a Associação de Águas do Nordeste, a ANE, e do Campo Sustentável Petrolina, o PE. O Grupo de Pesquisa em Geografia e Meio Ambiente do Semiárido e o Grupo de Estudos em Pesquisa em Educação, Saúde e Sustentabilidade do Vale do São Francisco, o Sertão. Muito obrigado. Um agradecimento mais do que especial às nossas convidadas, a professora Luzineide Dourado Carvalho e a representante da AGB, o Érica Karen. Muito obrigado por trazerem essas importantes contribuições sobre o tema, tendo proporcionado vários momentos de reflexões e proposições. Um agradecimento especial aos discentes que fizeram tudo isso ser possível. Ana Camila, Augusto Coelho, Bianca Rodrigues, Clara Larissa, David Rian, Evelyn Cauane, Yasmin Pereira, Ítelo César, João Paulo, João Kerlon, Lucas Nascimento, Maria Clara de Jesus, Maria Gabriele, Matheus Barbosa, esse que vos fala, Pablo Victor Menezes, Renan Murilo e Solange Henrique. Vocês foram excelentes. Por fim, agradecer a todos, a todas e a todas que estiveram aqui presentes nessa noite e aqui nos assistem pelo YouTube. Assim encerramos nosso 5º colóquio dialogando sobre as águas, em especial ao Dia do Geógrafo.